Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. A semana passada realizou-se uma cimeira da NATO, para assinalar os 70 anos da organização. Foi uma cimeira curta, foi uma cimeira que teve provavelmente o mais breve comunicado que a NATO fez no seu encerramento de um destes encontros de chefe de Estado. Foi uma cimeira marcada por encontros e desencontros entre também alguns desses chefes de Estado, por algumas peripécias que envolveram conversas à frente das câmaras, atrás das câmaras, conversas que não era suposto ser gravadas e outras que foram feitas para os jornalistas. Não foi seguramente uma daquelas cimeiras de grande reconciliação e de cimeiras que para ficar na história. No entanto, deveria ser um desses momentos, já que deveria ser uma cimeira de celebração. Mas era quase inevitável que as coisas não corressem da melhor das formas, já que antes no caminho de preparação para esta cimeira, o presidente francês, Emmanuel Macron, como que abriu as hostilidades com uma entrevista à revista The Economist, em que disse que a NATO era basicamente um morto-vivo e que, portanto, não tinha cérebro, estava sem cabeça e portanto, praticamente não funcionava. Portanto, o ambiente não seria o melhor para a Cimeira de Londres. Essa entrevista marcou esta Cimeira, o que não quer dizer que dela tenham-se tirado um ponto de viragem para aquilo que é a NATO. Até que ponto é que essa entrevista, Jaime Gama, foi certeira no seu diagnóstico? Bom, nós temos que ver uma coisa. O presidente Trump inaugurou sistemicamente um tipo de relacionamento com outros chefes de Estado e de Governo que é diferente, pelo menos diferente da maioria dos casos. Não quer dizer que os presidentes norte-americanos não gostassem sempre de fazer certos tântalos rituais aos outros membros da NATO. Eu recordo, por exemplo, na Cimeira de Madrid, o presidente Clinton chegou atrasadíssimo, atrasos calculados, e foi filmado o primeiro-ministro do Canadá a fazer comentários negativos sobre esse atraso e a arrogância, enfim. Portanto, há também nisto um bocadinho de continuidade. Mas há uma coisa nova, é que o presidente Trump introduziu nas relações internacionais a flagelação do interlocutor antes da realização de qualquer reunião. Fez isso a vários, fez à senhora Merkel, tem importância, fez muitos outros, porventura não fez ao presidente da Coreia do Norte, mas fez a muitos outros. Em relação ao presidente da Coreia do Norte, havia ali uma espécie de tática do banho turco, dos frios, dos quentes. Sim. Quer dizer, momentos de grande agressividade. É um estilo que ele acha que é o estilo de negociar, portanto, que ele trouxe lá de Nova Iorque, da Constituição Civil. Muito bem. Mas então, eu acho que isso levou a que os outros interlocutores tenham começado a precaver e também tenham montado as suas contra-encenações. Aliás, se reparar, um que foi, de certa maneira, pioneiro numa boa contra-encenação foi o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que quando foi aos Estados Unidos, ele que é muito mediático, prevendo que pudesse haver algo de flagelatório público sobre ele na audiência com o presidente Trump, se incumbiu de programar uns comentários e umas frases e até uma gesticulação que apanhou de surpresa o presidente dos Estados Unidos. Aliás, há um momento sempre muito importante aí, que é o aperto de mão. Sim, ficar a secar, ficar estendido, ou dar demais, ou baixar, ou não dar, ou demorar, tudo isso. Aliás, essa dos apertos de mão teve um ensaio geral naquela fase em que o presidente Macron queria ser o anfitrião e o interlocutor privilegiado do presidente Trump e o convidou para o 14 de julho
em Paris para fazer um grande número de Sim, aproximação entre os dois países. Portanto, Macron também é alguém que fez um trajeto negativo nessa tentativa de seduzir o Presidente Trump. E eu acho que agora o que se passou ali, desse ponto de vista, foi um bocado uma cooperativa, talvez, de chefes de Estado que, prevendo um tratamento menos favorável, resolveram, deste caso, em associação. A associação é o que é grave. E eu penso que foi a associação que levou o Presidente Trump a antecipar o regresso aos Estados Unidos e a não ter dado a conferência de imprensa, porque a associação era muito numerosa. Tinha, por exemplo, Boris Johnson. Era demasiado grave. Mas eu até interroguei-me até que ponto é que Boris Johnson, não se ouve o que ele diz, não se ouve o que ele mas diz. está cúmplice. Mas tem está um sorriso altamente tem cúmplice. Sorriso cúmplice, não aparece ali para, de alguma forma, manter distâncias em relação ao Presidente Trump por causa da campanha eleitoral em que ele está metido. Portanto, não lhe interessa parecer demasiado... Sim, ele não queria que o Presidente Trump colocasse numa espécie de emissário para a Inglaterra. E isso também não era muito favorável, mesmo no contexto em que Boris Johnson quer ter uma relação com o Presidente Trump. Sim, mas não queria um endosso eleitoral. Não queria ser formatado dessa maneira. Até porque já tinha corrido mal uma vez, quando o Obama, exatamente, ameaçou antes do Brexit. Lembram-se disso? O Obama, antes do Brexit, ameaçou que a Inglaterra ficaria para trás, não é? Para trás, exatamente. Sim, e isso teve sobretudo efeitos negativos. A mulher do Presidente Obama, a primeira dama, deu abraços em público à Rainha de Inglaterra. Sim, isso foi algo que perturbou muito a coroa britânica. A tradição. Exato, era repor a igualdade das vias de Estado a esse nível não é muito bem visto pela coroa do antigo Império Britânico. A Rainha, aliás, dizia que uma das vantagens do protocolo era evitar sermos tocados por pessoas que a gente não conhece. Nunca se sabe. De maneira que essas peripécias são peripécias que, de certa forma, já vinham atrás. São as peripécias. Eu acho que a conferência também não foram só as peripécias. E foi importante. Há este aspecto inicial que é a entrevista de Macron. Porque a entrevista de Macron é uma entrevista em que ele procura definir um quadro para a NATO, mas que é muito negativa em relação ao diagnóstico. Macron tem procurado um espaço próprio na política externa e nas alianças que, digamos, também não tem até aqui produzido um grande efeito, porque ele tentou uma relação, primeiro com Trump, que falhou, depois com a chanceler Merkel, e também aí as coisas foram difíceis, porque ele também quer ditar tudo antecipadamente e quer considerar-se le maître du jeu. No caso da relação com os Estados Unidos e da NATO, ele disse várias coisas que deixaram alguma inquietação. Porque ele disse, não sei se os Estados Unidos estão disponíveis a respeitar o artigo 5º e nos defendem. Na verdade, Trump uma vez tinha dito que não estava disposto a ir defender, com base no artigo 5º, os caloteiros da NATO, aqueles que não pagavam as cotas para a organização. Portanto, aí a dúvida podia justificar-se. Depois também foi um passo que ele mais adiante abriu. Foi essa questão da morte cerebral, que é aplicada mais em relação à Síria, não ao conjunto da organização. E depois também a ideia de que o nosso inimigo é o terrorismo, não é a Rússia. E, portanto, aí há um certo trilho próprio que também deixou alguma inquietação. Mas a verdade é que Trump também respondeu brutalmente, porque disse: se calhar a França o que tem a fazer é sair da NATO, e a França, com os problemas que tem, olha, se há quem precise da NATO é a França, que está muito mal e que está muito insegura. Portanto, é uma retórica com a qual é difícil conviver uma organização que se destina a mostrar coerência
segurança e força. Você tem a ideia que é um clube de loucos em que a importância da organização está na mão de chefias que não fazem outra coisa senão jokes sobre a organização. Jokes, no mínimo. Sim. Porque algumas das frases são mesmo frases muito contundentes sobre a própria substância da organização. O Presidente Trump já disse que questionava a participação dos Estados Unidos na NATO, organização em que muitos não contribuíam e não estava disposto a arcar com toda essa despesa. Sim, só dos Estados Unidos. é um facto que o Presidente Trump fez essas declarações, mas também, durante estes últimos anos, alguns países europeus, a Alemanha nomeadamente, têm vindo a dizer que, pronto, a gente vai lá, vamos fazer um esforço maior. Agora, não há dúvida, nós tivemos uma clara noção disso, com a nomeação da senhora Ursula von der Leyen, que era Ministra da Defesa para a presidência da Comissão Europeia, que um dos pontos que toda a imprensa alemã referia é que ela tinha sido Ministra da Defesa, mas não tinha resolvido nenhum dos problemas da defesa alemã e que as Forças Armadas alemãs continuavam a ser completamente inoperacionais, não é? Portanto, nós temos um quadro onde, apesar de tudo, sem os Estados Unidos, Claro. A NATO continua a ser muito inoperacional. Sim. Não, vamos lá ver. Há aqui um problema de base que vem sempre à baila. A NATO foi feita numa determinada conjuntura histórica, com um determinado inimigo. Essa conjuntura mudou completamente e esse inimigo desapareceu. Desapareceu? Desapareceu. A União Soviética desapareceu e a gente não Quer dizer, a União Soviética desapareceu. Mas a gente não pode comparar a Rússia de Putin. A União Soviética tinha, de facto, até pelos seus instrumentos ideológicos, a obediência dos partidos comunistas, a solidariedade dos partidos comunistas no mundo, tinha, de facto, uma ambição cosmocrática. Não teremos de novo uma operação como aquela que, no fundo, precipitou a criação da NATO, que foi a operação de ponta aérea para Berlim, não é? Sim. Mas já tivemos a Crimeia. Sim, mas a Crimeia, enfim... A Crimeia podemos... Em termos de direitos históricos é russa. E eu acho que Putin, o que tem feito e o que quer fazer é, de certo modo, reconstruir, o que não tem nada a ver com a União Soviética, reconstruir, digamos, um certo poder da Rússia, mas muito mais de uma Rússia tradicional, czarista, ali na Eurásia. Não vejo... É evidente que isso, por exemplo, dentro da NATO levanta problemas. Eu percebo, por exemplo, os italianos gostam muito da Rússia, ou pelo menos o Salvini gostam muito da Rússia, os italianos gostam da Rússia, os franceses também têm boas relações com a Rússia histórica. Não é o mesmo caso da Polónia ou dos Estados Bálticos. Portanto, é evidente que enquanto um inimigo ideológico, de certo modo com ambições cosmocráticas, com agentes de influência, enfim, praticamente alinhados por razões ideológicas, que eram os partidos comunistas, que atuava desde a África até às Américas e na Ásia, por todo lado, fosse uma coisa completamente diferente. É claro que quando a União Soviética desapareceu, a gente também entende que as burocracias, sobretudo as burocracias da NATO, tiveram aquela coisa que é sempre desagradável, que é ficar sem um inimigo conhecido, antigo, tranquilo, e tiveram medo de serem extintas, não é? E, portanto, houve aí, como se todos se lembrarão, um debate que ia mais ou menos, vamos ver se arranjamos um inimigo, e na altura pensou-se exatamente, foi o perigo islâmico, pelos vistos, até podia, de certo modo, se corporizou depois com o tal terrorismo, mas, quer dizer, isso é evidente que mudou completamente, enfim, aquilo que seria normal numa organização, que é mudar, de facto, enfim, as razões profundas da sua existência, até de facto o inimigo NATO. Mas, para todos os efeitos, a NATO acabou por fazer operações até fora da área. Acabou por fazer operações fora da área, quer dizer, lá foi arranjando uns inimigos, melhor ou pior, esticando aqui, esticando lá, mas, quer dizer, de facto, persistiu aquilo que sempre tinha acontecido, que era os Estados Unidos eram, de facto, digamos, o grande
o grande financiador, o grande mobilizador de forças, o grande protetor, aliás, o que permitiu também ao resto dos aliados pouparem muito na defesa, e que era uma das queixas não só de Trump, mas de todos os presidentes americanos, ou todas as administrações americanas, se foram sempre mais ou menos queixando, que dizer, nós estamos a gastar com os canhões e, portanto, vocês podem ter a manteiga que quiserem, até estar melhor, a viver melhor que nós, em alguns casos. Portanto, é claro que essa polémica está sempre viva, tem estado sempre viva. Agora, exatamente porque o Jaime Guermão um bocadinho estava a dizer, como Trump é mais temperamental que os outros e é mais direto e é mais brutal nas coisas, é evidente que isto aqueceu. Missões NATO neste momento, por exemplo, o Afeganistão, estão os Estados Unidos, há uma presença também de outros países, inclusive de Portugal e da Alemanha e da Inglaterra, etc. Mas essencialmente, quer dizer, também é uma missão, primeiro fora completamente do âmbito tradicional, do espaço tradicional da NATO, e depois é uma missão que eu percebo que não seja assim muito popular, porque o Afeganistão nem sequer é bem um Estado, quer dizer, são umas tribos, mais ou menos, sempre em desordem já há séculos, não é? E, portanto, democratizar o Afeganistão, de facto, é assim uma missão que não parece assim muito compatível, ou muito simpática, ou enfim, muito... E, portanto, nunca se repensou, não é? Talvez por medo. Muitas vezes a gente não repensa as coisas, ou não as pensa, porque tem medo que tudo acabe, portanto vai adiando o problema. E nesse sentido, enfim, Macron também um bocadinho com alguma audácia e provocativamente, talvez antecipando exatamente a provocação, veio dizer isso, que estava, quer dizer, que no fundo havia ali um problema, um brain dead, portanto não havia uma missão, não havia uma... Quais eram as razões hoje destes países estarem juntos? Onde é que estavam juntos? Porque, por exemplo, só para acabar, a gente vê um caso em que teria até talvez mais sentido uma missão NATO, que é esta contenção que os franceses estão a fazer, sobretudo eles, e à custa deles, e à custa das baixas deles, e à custa do tesouro deles, ali naquela zona toda centro-africana, do Sahel, etc., que são essencialmente os franceses que estão... Onde, enfim, algum concurso americano, algum concurso inglês, até há um concurso de 1 ou 2 pequenos países bálticos, também penso que também Portugal lá tem uma pequena unidade, mas de qualquer maneira os franceses é que estão a carregar com isso. Quer dizer, faria talvez mais sentido ser aí uma zona de intervenção do que noutras, não é? Mas faz sentido pensar numa redefinição do papel. Para todos os efeitos, a NATO foi pensada como uma defesa para um bloco que deixou de existir. E depois, desse bloco, vieram um conjunto de países juntar-se à NATO. E hoje, esses países têm cada vez mais contradições internas entre si e prioridades diferentes. Quer dizer, algumas podemos dizer que são contradições antigas. As prioridades estratégicas da Turquia estão cada vez, em muitos aspectos, cada vez mais distantes das prioridades estratégicas da Grécia. Isso é histórico. Da Grécia é histórico. Mas há outros países, nomeadamente na zona dos Balcãs, em que as prioridades são outras. São inimigos históricos. Como é que isto vai ser possível? E nós temos, sobretudo, uma partição com a saída enfim, que se concretizar do Reino Unido da União Europeia, vamos ficar com uma parte com o bloco anglo-americano mais separado do bloco continental, e uma parte do bloco continental ainda vai continuar a olhar para o Atlântico e outra vai estar, sobretudo, a olhar para o Oriente. Bom, eu acho que os Estados Unidos, desde há muito, não é tanto agora com o Presidente Trump, mas até já com o Presidente Clinton e depois muito com o Presidente Obama, começaram a equacionar o problema da China como um problema prioritário em relação Esta é a primeira vez que a China está no comunicado final da NATO. Sim, embora com pés de lã, mas é referida. Porque a China, na verdade, coloca aqui um novo fator. Porquê é que a China é importante? A China é importante primeiro por ela mesma
e por aquilo que tem sido o reforço e a afirmação das suas capacidades no plano económico, no plano diplomático, geopolítico, no plano militar. Em segundo lugar, porque a China procura, de certa maneira, estabelecer alguma modalidade de entendimento com a Rússia de Putin, e depois porque a China leva os Estados Unidos a desinvestirem um pouco da Europa para organizar uma presença mais firme e consistente na Ásia. É evidente que os Estados Unidos não vão sair da Europa, mas os Estados Unidos estão a fazer um grande esforço, e é assim também que eu interpreto essa retórica bombástica do Presidente Trump. Estão a fazer um grande esforço em que os europeus gastem mais com a sua defesa, para que os Estados Unidos não gastem menos, possam realocar meios para a Ásia. Isso é uma das questões fundamentais, e isso faz balancear imensa coisa no equilíbrio geoestratégico em que nós fomos habituados a viver. Por outro lado, temos que reconhecer que a entrada desses antigos países do Pacto de Varsóvia da Europa Central na NATO vem trazer à NATO duas coisas. Primeiro, vem trazer a sensibilidade desses países e destes dirigentes desses países, que é muito anti-russa, porque antes anti-soviética, e por outro lado também faz com que a Rússia preferisse entender-se com os alemães e com os franceses do que com esses países de fronteira que agora saíram do Pacto de Varsóvia e que estão também extremamente loquazes na gestão das suas novas soberanias e muitas vezes querem conduzir a NATO e os americanos para as suas pequenas políticas regionais de confronto. Assim como esses países, se reparar, têm uma grande influência sobre a política externa norte-americana, sobretudo do Partido Democrático. Não são só Israel e os judeus que influenciam a política norte-americana. Todos esses polacos, bálticos, checos, que migraram para os Estados Unidos, têm grande influência nos think tanks e na formulação dos objetivos mas políticos. Não são todos iguais, porque por exemplo, os polacos são muito antirrussos, claro, mas os bálticos são muito antirrussos, até porque têm aquelas minorias russas muito presentes. Mas os búlgaros, os húngaros, sim, já é um bocadinho diferente. É verdade. Depois temos os turcos, que foram muito alinhados no período da Guerra Fria, mas que agora são um aliado que de vez em quando, digamos, muda de aliado. Claro. Claro. Porque apoia os curdos, claro, que o Ocidente e os Estados Unidos apoiam, porque compra sistemas de defesa. É contra os curdos, que são aliados do Ocidente, porque compra sistemas de defesa à Rússia. Bom, dizem que compra sistemas de defesa antiaérea à Rússia porque a Força Aérea Turca é sempre suscetível de dar um golpe de Estado e, portanto, que a melhor segurança é ter os mísseis de Air Defense em outro fabricante para conseguir garantir que o sistema não é controlado pela força que participa no golpe, como se revelou em relação a Erdogan. Diz que são razões internas de equilíbrio dos ramos militares e de segurança nacional que têm mais a ver com esta mudança de fornecedor de armamento. Portanto, há aí uma situação nova que gera imensa turbulência. Por outro lado, a Rússia também não quer dar má conta, digamos, da detração que lhe é feita, porque, na verdade, também não tem feito nada diferente. Começou na Geórgia, depois foi a questão da Ucrânia, depois foi a questão da Crimeia, não só do Donbass, mas da Crimeia. Depois é sempre aquela tentação de fazer desestabilização aos bálticos e de condicionar muito a Polónia, o que leva a que a NATO também tenha sido prudente em relação à Ucrânia, para não dizer mais nem menos, mas tenha sido efetivo em relação aos balcos e à Polónia. Hoje a NATO criou grupos de batalha, tem rotatividade de forças presentes nesses países e até os norte-americanos. Aí talvez tenha sido o sítio onde a NATO tem sido mais efetiva nos balcos. Porque isso afeta também os países nórdicos, claro, e afeta também a Alemanha e é, digamos, uma insolente ameaça
aos Estados Unidos enquanto garantidor de segurança, porque aí está mesmo em causa o artigo 5º, não retoricamente, mas efetivamente. E, portanto, aí também os Estados Unidos equacionam a deslocação de baterias de mísseis e a colocação de sistemas avançados para fazer face a algo que é real, ou seja, a gesticulação militar dos russos não é também uma invenção detratora, porque não só os russos têm feito algumas modernizações, estão a produzir alguns equipamentos, como o próprio líder russo, Putin, faz do anúncio grandiloquente da aquisição de sistemas militares imbatíveis para controlar estrategicamente a Europa e poder danificar interesses vitais dos Estados Unidos, uma constante da sua política de afirmação interna, porque não são os discursos de Putin não são fabricados pela CIA. Estão ali. As paradas militares na Praça Vermelha não os são encenadas, mísseis, não são de cartão. E os mísseis de cruzeiros subaquáticos e as novas cargas nucleares. A própria guerra na Síria foi utilizada para uma demonstração de força e da modernidade do equipamento militar. E a utilização de forças mercenárias bem equipadas, a utilização do serviço secreto numa dimensão ofensiva e perturbadora de certos países ocidentais que até mantinham e desejam manter boas relações com a Rússia, a utilização do digital para interferir em assuntos internos de países europeus e até dos Estados Unidos, como se tem visto. Portanto, tudo isto também não é algo que se possa considerar uma brincadeira e que não tem efetividade, não é? E daí a NATO também tenha vindo a percorrer um caminho onde, apesar dos desencontros e das declarações tonitruantes de alguns dos seus chefes, vai deparando passo a passo com realidades que o obrigam a fazer alguma coisa. Isso é que explica que a NATO, apesar de tudo, tenha reforçado os gastos com a sua defesa, com os seus equipamentos, tenha reforçado a sua prontidão, se tenha aberto áreas novas, porque a NATO passou do convencional e do artigo 5º, por exemplo, ao terrorismo e para a segurança internacional, mas agora reforçou muito o artigo 5º e a segurança coletiva e territorial, com essas presenças na Polónia e nos Bálticos. Por outro lado, chamou a si a guerra no espaço e a cibersegurança de uma forma organizada, incluindo essas áreas como componentes de comando e de operatividade militar, coisa que até aí não acontecia. Portanto, é uma organização que também a sua plástica tem derivado da situação internacional, mas tem evoluído e não deixa de ser menos efetiva, Mas, mesmo assim, é uma das coisas que faz um bocado... muitas pessoas se interrogam é a forma, o próprio armamento da NATO, não é? Portanto, o grau de desenvolvimento dos diferentes países tem variado. Os Estados Unidos parecem estar claramente um passo à frente. Claro que sim, sempre estiveram dos seus parceiros europeus. Durante muito tempo, os franceses procuraram acompanhar. Houve um período até, inclusivamente, colocaram as suas forças armadas fora do sistema militar da NATO para poderem desenvolver a chamada force de frappe. Agora estão novamente dentro, mas parece haver um alinhamento maior, novamente, entre o Reino Unido, nomeadamente no desenvolvimento do novo caça, do novo caça da nova geração, enquanto a Europa está com o seu Eurofighter um pouco mais atrasada. Portanto, há aqui velocidades diferentes e, apesar de tudo, estratégias diferentes. E continuamos a ver, enfim, apenas a França tem alguma capacidade de projeção de força. Sim. O Reino Unido ainda mantém... Está no limite. O resto não existe. O resto não existe, ou faz umas coisas, enfim, mais ou menos simbólicas, enfim, pequenas forças nós temos, os espanhóis têm, enfim, derivando dos teatros de operações. Mas quer dizer, é mais uma
uma espécie de navegação, digamos, à vista, e nesse sentido, apesar de tudo, Macron tem alguma razão, quer dizer, não há propriamente, enfim, como já me estava a dizer, há de facto uma manutenção e até em alguns casos, uma melhoria de algumas operações ou de algumas situações de rotina, não é? Mas talvez aquilo que falte seja de facto uma nova concepção estratégica, mas que depende também de uma definição do inimigo, não é? Porque essa definição do inimigo, no fundo, quer dizer, um pacto que por definição era defensivo, também tem que dizer qual é a ameaça e quais são as ameaças, e de facto, pronto, para além de umas ameaças, que o terrorismo, sim senhor, com certeza o terrorismo, mas o terrorismo, apesar de tudo, aos níveis atuais, é mais uma questão propriamente de polícia do que propriamente uma questão de informações. De polícia, no sentido de polícia, de intelligence, etc., tudo isso, do que propriamente uma manutenção ou uma criação de forças estratégicas. Por outro lado, há de facto hoje diferenças profundas, até porque toda esta vaga identitária, que gostes ou não, é um facto, não é? Toda esta vaga identitária tende sempre para romper aquilo que são consensos, ou que são forças, ou que são visões mais transnacionais ou supranacionais, exatamente dessas ameaças, e voltamos um bocadinho às dimensões nacionais, que aliás existem e sempre existiram dentro da NATO, mas agora com muito mais força, não é? Porque de facto o exemplo mais clássico que a gente dá sempre é a questão, por exemplo, e aliás que também se dá noutras dimensões, na própria dimensão ideológica, quer dizer, é evidente que a Rússia, para a França, para a Itália, para Portugal, para a Espanha, quer dizer, para toda a Europa Ocidental, a Rússia, mesmo historicamente, que estas coisas temos sempre uma base histórica, nunca nos invadiu, não é? O mais de tudo isto que invadiu foi a França, quando, enfim, o Alexandre I veio atrás de Napoleão até Paris, mas logo se foram embora. E lá está, o comunismo internacional, soviético e não sei o quê, esse, de certo modo, invadia, ou tinha pelo menos instrumentos de invasão. Agora não há, portanto, é evidente que dentro da NATO olha-se com os bálticos olham de uma maneira, até porque têm também populações russas numerosas dentro, às vezes de alguma dúvida, que até podem ter alguma duvidosa lealdade. Tem ali a Rússia à porta, os polacos, coitados. Duvidosa lealdade, em muitos aspectos também são tratados de forma duvidosa. E também já são tratados preventivamente de forma duvidosa. Portanto, tudo isso, todos esses fatores nacionais que voltaram nos últimos anos a ter essas idiosincrasias, ou favoráveis ou desfavoráveis, voltaram com muita força. Portanto, quer dizer, é difícil uma organização com tantos membros encontrar exatamente campos comuns de atuação. Pode encontrá-los fora, mas lá está, por exemplo, é evidente que é menos importante para os polacos ou para os lituanos conter uma ameaça islâmica, ou de radicalismo islâmico ou jihadista no Magreb ou na República Centro-Africana, do que para os franceses ou para os espanhóis, que podem apanhar com isso até indiretamente, através de migrações, ou diretamente através de grupos terroristas. Quer dizer, portanto, tudo isso, toda essa, e eu acho que, aliás, talvez uma das razões porque deste folclore nas reuniões é exatamente também é uma forma de iludir estas questões de fundo, quer dizer, estas questões de fundo que levariam, digamos, talvez a uma disfuncionalidade da organização tal qual ela está, porque isto que a gente aqui está a dizer, com certeza que as pessoas que estão lá dentro também se dão conta disso, quer dizer, encontrar um inimigo global claro, agora está-se a começar a desenhar um inimigo, mas mais uma vez por iniciativa dos Estados Unidos, que é a China, não é? Os Estados Unidos agora estão claramente, e penso que não é só esta administração, se outra qualquer faria o mesmo, estão a desenhar um bocado como inimigo, digamos, principal, pelo menos virtual, futuro, em gestação a China, todas estas preocupações que
que agora têm sido demonstradas pelo State Department. Nós tivemos aí a semana passada também o Secretário de Estado a falar das questões da influência dos chineses em determinadas áreas estratégicas, das comunicações, telecomunicações, de ciber, toda essa panóplia, não é? Parece estar-se a desenhar, mas é evidente que também dentro da própria NATO há outros países que não querem, nem podem, nem têm essa sensibilidade para considerar também, para já, a China como um inimigo. Depois também ir buscar argumentos ideológicos neste momento também é difícil, porque é evidente que o Sr. Putin pode ter, enfim, desenvolver de um ponto de vista nacional russo determinadas ações, mais hostis ou menos hostis, ou mais na área de intelligence, ou mais na área, enfim, de intervenção segundo interesses da Rússia em políticas nacionais ou até em decisões eleitorais nacionais, mas não tem um sentido ideológico. Quer dizer, o Putin não quer espalhar o nacionalismo russo nem a Igreja Ortodoxa na Europa, quer dizer, como apesar de tudo a União Soviética queria trazer um modelo que tornaria esses países, de certo modo, seus tributários. Sim. Portanto, essa definição, a China também, pronto, agora já vimos essas alusões, por exemplo, agora foi uma coisa que os Estados Unidos fizeram muita força nesse sentido e apareceu, de facto, toda aquela linha de prevenção, para também as empresas serem consideradas não só quanto à sua eficácia e aos seus aspectos financeiros, mas também, de certo modo, com dados ideológicos dos países de onde vêm, se o Estado nesses países tem influência na gestão, quer dizer, nitidamente, sem às vezes mencionar a China, mas, de facto, fazendo uma descrição da China. É evidente que, mas isso também é a NATO que faz isso, também não podemos dizer que há uma agressão militar chinesa, não é? Como, apesar de tudo, era, digamos, a potencial agressão militar soviética nos tempos enfim, nos fins dos anos 40, nos princípios dos anos 50, com toda a conquista recente da Europa Oriental por métodos, de facto, de intimidação político-militar. Portanto, tudo isso torna esta situação e esta definição bastante difíceis, e eu penso que exatamente o não se avançar para uma clarificação é o medo, é como às vezes aqueles casais ou aquelas sociedades em que as pessoas não querem ir ao fundo das coisas, porque exatamente têm medo que estragar tudo. Pois, neste puzzle há, apesar de tudo, um país que pode desempenhar um papel muito importante. Nós falamos muito da Inglaterra, falamos muito da França, mas eu acho que na cabeça de muitas pessoas está o papel futuro da Alemanha. A Alemanha, quando foi criada a NATO, a Alemanha não entrou logo para a NATO no início, só entrou mais tarde, não é? Portanto, a ideia era ter como se dizia inicialmente, os alemães de fora, os alemães em baixo. Os americanos dentro, os russos fora e os alemães em baixo. Agora a ideia é ter os alemães com uma força que até agora não tiveram. Isso é possível? É desejável? Que papel pode ter a Alemanha? A Alemanha poderá desempenhar algum dia esse papel? Cada vez que se fala da Alemanha ter um papel militar mais importante, isso é um drama político e psicológico quase para a Alemanha. Para a Alemanha. Sim, para a Alemanha e para os vizinhos e para a Europa. Isto há um trauma que não vai desaparecer. Ainda permanece sobre as consciências, e isso é uma coisa que afeta a vizinhança europeia da Alemanha, um pouco também as grandes potências, sobretudo as que têm mais conexão com esta área regional, e os próprios alemães, que na verdade também querem cortar com o seu passado de disrupção do continente europeu ao longo mais conhecidas 3 grandes guerras europeias, e que portanto não favorece muito o armamento. Portugal gasta mais, é certo que na comparação absoluta há muita diferença, mas gasta mais com a sua defesa do que a Alemanha em proporção do produto.
Pois. Isto dá um pouco a noção de como as Mas sociedades podem tem a ver com a valorizar essa área. própria disponibilidade dos alemães para prestarem serviço militar, para estarem... E até a para a ambiguidade tropa. da Alemanha, porque isso, aliás, agora tem vindo a ser puxado outra vez, não é? Para Até se saiu um disponibilizarem para missões que há internacionais. uma Alemanha prussiana, não é? Há uma Alemanha prussiana, tem uma determinada tradução, e há uma Alemanha ocidental, chamemos assim, da Renânia, da Westfália, etc., que não é bem a mesma coisa, Pronto, não é? isso é a questão, é a velha história das duas Alemanhas. Das duas Alemanhas. Das duas pois. Alemanhas. Mas essa Alemanha prussiana é uma Alemanha que hoje em dia está, de alguma forma, reprimida. Hoje em dia Mas a Alemanha onde a Alemanha o AfD pobre, tem é as a grandes Alemanha, votações. sim, é a não é? Alemanha onde a AfD tem mais votações. É a Alemanha, É a antiga Alemanha Alemanha onde- de Leste. É não a é? antiga Alemanha de Leste, tem lá Berlim, não é? Claro, no meio, claro. mas é uma Alemanha mais pobre. Claro, está bem. É por isso que na Alemanha os advogados de uma intervenção da Alemanha tenham sempre o cuidado em enquadrar, quer na organização das Nações Unidas e nesses sistemas multilaterais, quer também na própria União Europeia, para que Nunca não ficam seja satisfeitos só com a a NATO. Alemanha tudo. Sim, mas também a NATO lhes permite realizar essa sublimação. Só que a NATO tinha um papel no período da Guerra Fria. De alguma maneira, os alemães se consideram vencedores do fim da Guerra Fria porque conseguiram a reunificação. Exatamente. Não querem pôr em causa também essa realidade. Não querem que os seus vizinhos vejam a Alemanha reunificada como uma Alemanha que sumou poderes militares para perturbar a vizinhança. Querem antes concentrar a sua energia na economia, nas relações diplomáticas, na exportação. Sim. A grande energia alemã hoje é posta numa economia de exportação que se conseguiu afirmar num país devastado pela guerra, Exatamente. mas não na capacidade militar efetiva. E se vir o que tem sido inquéritos até feitos pelas próprias autoridades inspectivas das Forças Armadas alemãs, se conclui como algumas das unidades, ao que parece, não têm a prontidão que seria necessário. E houve uma série de desastres dos aviões. Sim, é um sector que está um pouco Exatamente. sob escrutínio quanto à sua eficácia. Não é? Sim, Como já referimos, a própria anterior ministra estava bastante sob escrutínio. Bem, nós, entretanto, contamos o nosso tempo, terminamos mais Conversas à Quinta, regressamos dentro de uma semana.